Graça e paz, irmão. Começando de novo, mais uma vez, a segunda parte do nosso terceiro capítulo da nossa Confissão de Fé Reformada Batista de 1689. Então, a segunda parte do terceiro capítulo. Quero que você acompanhe comigo. Trazer mais um pouco para cá. Diminuir, porque senão não cabe a tela inteira. Então, no Efésio, capítulo 1, no versículo 9 ou 11, está escrito assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, desviando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Romanos 8:30, aqui a gente tem uma ideia o que quer ser escolhido, né? Então, Romanos 8:30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, tudo que ele escolheu, ele capacitou. Ele escolheu, ele predestinou, ele também chamou. E aquele que ele chamou, ele também justificou. Justificar é sem pecado, justo perante Deus, né? E aos que justificou, também ele glorificou, né? Então, 2 Timóteo 1:9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos tempos eternos, né? Antes do tempo eterno, então ele já tinha nos escolhido, né? E 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 9:13-16 diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Saul, que a gente já leu lá atrás, né? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Efésios 2:5-12 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Deus não apenas designou os eleitos para a glória de acordo com o propósito eterno e espontâneo da sua vontade, mas também preordenou todos os meios pelos quais o seu propósito será efetuado. Por isso, os eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos em Cristo e chamados eficazmente para a fé nele pela ação do Espírito Santo e no seu devido tempo. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Então não existe outras coisas para que nós podemos ser salvos, né? Ninguém mais é redimido por Cristo, jamais eficazmente justificado, adotado, santificado e salvo, senão unicamente os eleitos. Então não existe ninguém mais que seja justificado, seja chamado, seja eleito sem sem a vontade de Deus. Os eleitos são todos pela vontade de Deus, não é por obra. Você pode fazer o que você quiser de bondade, jamais vai. Isso não quer dizer que vai chamar que o Deus olhe para você com mais carinho, não. Isso aí é independente do que nós fazemos. Deus
nos capacita. Quando ele capacita também, a gente tem que entender isso também. Não é? A gente fala assim, mas se Deus escolheu um perverso aí que anda matando todo mundo, não sei o que, anda roubando, anda fazendo perversidade, aí ele pode até que ele seja um eleito, mas ele ainda está fora do... Deus ainda não falou para ele, venha cá e para com isso, porque a partir do momento que que o Espírito Santo toca e capacita essa pessoa para com tudo isso, ele muda, ele volta aquelas coisas que ele fazia, ele não faz mais, porque ele já é um eleito, ele já é escolhido e ele não faz mais aquilo. Nós somos caídos em Adão, essas pessoas ainda estão caídas no mundo, Deus não chamou ainda, né? Mas não quer dizer que eles não sejam eleitos futuramente, né? Porque o futuro pertence a Deus e não nós, né? Vai que uma pessoa dessa, ele é um escolhido, ele é um eleito, só que Deus ainda não chamou ele, né? E 1 Pedro 1,2 diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada através do sangue de Cristo, o que Jesus levou na cruz, né? E 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito, na fé e na verdade. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então não adianta dizer que está no mundo, está em Cristo. Não, ou está em Cristo ou está no mundo, né? Não tem como você... A própria Bíblia diz, jamais vai agradar dois senhores, né? E Romano 8,30, que a gente já leu lá atrás, que diz, né, e aos que predestinou, a eles também chamou, e ao que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou, né? E 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e da fé na verdade. 1 Pedro 1,5 diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então veja aqui que todos os versículos que a gente está lendo, a gente está vendo que a grandeza de Deus, o poder e a soberania de Deus sobre nós, sobre as criaturas. É a soberania dele. Não tem como dizer que nós buscamos a Deus, nós escolhemos servir a Deus. Não. É Deus que nos escolhe. O amor que nós temos é dele. É ele que deu esse amor a nós. É ele que colocou em nosso coração. É ele que está transformando cada vez mais nós para que nós se achegamos a ele, né? João 10, 26 diz assim, mas vós não credes, porque não sois da minha ovelha. Aqui Jesus já diz, aqueles que são os perdidos. Você não vai crer, você é perdido. É um vaso de desonra, jamais será um vaso de honra, né? João 17, 9 diz assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja bem o que Jesus fala aqui. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É isso aqui, muitas pessoas falam assim, Jesus morreu para o mundo. Temos que ter uma separação nessa aí. Jesus morreu para o mundo dos eleitos. Jesus não morreu para o mundo inteiro. Aqui está dizendo, se você quer conferir, confira em João 17, 9. É por eles que eu rogo, pelos eleitos,
não pelos perdidos. Jesus Cristo, Deus, veja bem, Deus é tão justo que ele jamais ele colocar seu filho amado para redimir injusto. Redimir injusto, sim, os escolhidos, né? Porque nós somos perdidos em Adão, mas não os perdidos, os que já são predestinados à perdição, que não vão atender esse chamado, como Jesus está dizendo aqui. Não é esse o mundo inteiro, e sim os escolhidos. O mundo não é o mundo inteiro, e sim aquele povo que desde o começo do mundo Deus escolheu, né? Continuando, João 6,64 diz: contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então Jesus sabia o traidor desde antes, né? Este alto mistério da predestinação deve ser tratado com especial prudência e cuidado para que os homens, atentando para a vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando-lhes obediência, possa assegurar-se de sua eleição eterna pela comprovação da sua chamada eficaz. Será deste modo que a doutrina da predestinação proverá o louvor, reverência e admiração a Deus, bem como humildade, diligência, consolação abundante para todos os que obedecem sinceramente ao Evangelho. São essas pessoas que faz isso. Se você não tem isso aqui, se a pessoa não tem isso no coração, é difícil. Ela não pode dizer que ela já é um eleito de Deus, né? Primeiro a Tessalonicenses 1, 4, 5 diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, ó, que fala eleição de novo, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui ele está falando que ele levou o evangelho. Ele levou. Mas quem convenceu foi o Espírito Santo. Sobretudo pela palavra. Ele levou a palavra. Mas sobretudo em poder no Espírito Santo pela plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Esse amor é o Espírito Santo que capacita essas pessoas, esses apóstolos, que capacitou esses apóstolos para chegar aonde eles chegaram, né? Por isso, irmãos, isso aqui em 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto assim não tropeçareis em tempo algum. Efésios 1,6 diz assim: para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como é alto o poder de Deus sobre as suas criaturas. Como Deus é tão grande, tão poderoso, que esse versículo aqui fala, profundidade de riqueza, profundidade imensa, você não chegará nunca, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Deus é muito conhecimento. Quão insondáveis são os teus juízos, então nós não podemos jamais entender o juízo de Deus, né? Romanos 11, 5, 6 e 20 diz assim: assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Entendeu? Bem assim. Se é pela obra, por que Jesus tinha que pagar um preço tão caro na cruz, né? Não havia necessidade, né? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme, não te
ensoberbeça, mas teme. Lucas 20, 10, 20 diz assim: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Esse aqui, nós já terminamos. Então, que esse versículo aqui, Jesus disse para os seus apóstolos: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim submete a vocês, porque, veja bem, a sombra de Pedro curava muitas pessoas. Os apóstolos passavam e curavam as pessoas. Tem versículo na Bíblia que diz que Pedro, né, passava o aleijado na porta da igreja pedindo esmola. Ele pediu: o que você quer? Eu não tenho o ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, pega a tua cama e anda, né? Então, e o cara levantou e saiu. Então, milagres, mas em nome de Jesus, aqui Jesus repreende esse tipo de pessoas que falam: eu faço, né? Não. Lucas 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, não porque o espírito obedece a vocês, e sim porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Os vossos nomes já estão nos céus, desses apóstolos. Não se engrandeça porque os espíritos mal obedecem você, porque isso aí não era deles. Isso aí era Jesus que deu poder para eles. É a mesma coisa que hoje o profeta se encerrou em João Batista. Não existe mais profeta. Então essas pessoas, esse jeito de fazer milagre, é só Deus que faz milagre. Ele pode usar as pessoas até hoje, mas aqui ele usou esses apóstolos para isso. Não se engrandeça pensando que vocês podem tanta coisa, que os espíritos obedecem vocês, mas se engrandeça porque o teu nome já está no livro da vida, no céu. Né? Isso que podemos alegrar, isso que nós temos que se alegrar, felicidade em que Deus nos escolheu, que nós somos eleitos em nome de Jesus, que Deus nos fez com que nós saísse do fundo do túmulo, que nós já estava morto em Cristo, como Efésios fala, Efésios capítulo 1 e 2 também fala. Nós estávamos mortos no pecado, e a morte de Jesus na cruz foi e nos ressuscitou, tirando nós do fundo da cova, da perdição, da treva, e trazendo nós para a vida novamente. Hoje, se temos que agradecer, que temos que louvar alguma coisa, temos que louvar o nome de Cristo. E aqui, o capítulo 4, que é a criação. Ficamos por aqui e terminamos o segundo capítulo, né? E, como eu disse, curte, compartilhe com seus amigos para que esse vídeo chegue a mais pessoas e as pessoas tenham um conhecimento melhor da nossa confissão de fé, que aqui você pode ver que a Bíblia, a confissão de fé, ela vai na Bíblia, nos versículos bíblicos. Ela fala, mas também traz o contexto. Não adianta você falar onde está escrito isso, você tem que trazer. E assim nós falamos isso, trazemos a confissão de fé e trazemos o conteúdo e o resultado. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe, a todos os irmãos inscritos no canal, os que ainda vão se inscrever, porque eu creio que Deus tem muita graça para... O poder de Deus é muito gratificante, né? E pode capacitar muitas pessoas para o seu reino. Amém? Ficamos por aqui e até a próxima. E que Deus vos abençoe. Até a próxima.